tema que vocês escolheram para falarmos aqui hoje. A criança que você foi e a autoconfiança. O que elas têm em comum? Vamos entender um pouquinho? Para você que me segue aqui há mais tempo, sabe que eu gosto de falar, né? De falar sobre o tema que eu estou trazendo aqui, que vocês escolheram na verdade, o que eu quero dizer com cada coisa que eu vou trabalhar aqui. Então, a criança que você foi. De que criança que nós estamos falando? Né? De que parte da sua infância nós estamos falando? Porque nós estamos falando lá da sua criança, aquela criança que você foi mesmo. Né? Aquela criança, aquele bebê, aquela criança, aquela conexão com seus pais. Mas estou falando de um momento específico onde aquela criança tinha uma profunda conexão com ela mesma. Quando a gente lembra de um bebê, que ele chora quando tem fome, que ele chora quando está com frio, que ele chora quando está com sede. Sede nem tanto, né? Quando ele quer mamar, na verdade. Ou daquela criança que já cresceu um pouquinho, está lá com seus um aninho, 2 aninhos, 3 aninhos. A criança tem uma conexão muito grande com ela mesma, né? E ela tem o que a gente, quando os adultos falam assim, a pirraça. A criança é pirracenta. Com 2 anos ali, que é a adolescência do bebê, de 1 ano e 8 meses a 3 anos, que é uma fase muito difícil para os pais, né? Que é a chamada adolescência do bebê. Os adultos têm mania de falar assim, a criança está muito pirracenta. Na verdade, aquilo é uma conexão com ela mesma, especialmente com a força do querer. Ninguém tem mais forte a força do querer do que uma criança. Quando a gente vê uma criança na loja fazendo pirraça para ganhar um brinquedo, por exemplo, e ela não está nem aí se o pai ou a mãe tem dinheiro para comprar, ou se o pai e a mãe, ela quer aquele brinquedo e ela faz uma pirraça para ter aquele brinquedo, nada mais é do que a força que ela tem de conexão com ela mesma para buscar algo que ela deseja muito. Então eu chamo isso de a força do querer. E essa força do querer vem de uma profunda conexão com ela mesma. Então nós estamos falando dessa criança que tem uma conexão com ela, com a espontaneidade, com os desejos, com a verdade. Né? A criança pequenininha, se você chega para ela e fala, tá bonito? E ela fala, não, tá feio. E aí naquele momento a gente ri. Mas depois vem a criação e sim, a criança precisa de limite, a criança precisa de aprender, né, determinadas normas de conduta, porque nós vivemos em sociedade e é aí que as coisas embolam, mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a criança, ela tem essa profunda conexão com ela mesma. Guarda isso aí para você entender o que tem em comum a criança que você foi com a autoconfiança, ok? Então é desse lugar que nós estamos falando. Olá, boa noite, Aparecido. Essa criança que tem essa conexão com ela também tem uma conexão com a espontaneidade, com a liberdade de ser quem ela é, de poder falar. Eu me lembro que uma prima minha que devia estar por aí nesses 3, 4 aninhos, 3 anos, 2 aninhos e pouco para 3. Um dia minha tia estava com ela numa loja, né? Aí sentou ela no balcão e ela soltou um pum. E aí minha tia, assim, né? Ficou com vergonha ali das vendedoras e falou assim, que isso, fulaninha? E ela falou, é pum. Tipo assim, com uma espontaneidade, com uma leveza, que a gente deveria preservar essa conexão, né? Com ela, com a espontaneidade, com a leveza. E é disso que nós estamos falando, tá bom? E a autoconfiança? O que é autoconfiança? A autoconfiança não é não sentir insegurança. A autoconfiança não é ela nunca ter medo. Muito pelo contrário, passar por insegurança, porque daqui a pouco vocês vão entender que todo ser humano tem um nível de insegurança, mesmo as pessoas autoconfiantes, elas convivem com a insegurança, com o medo. E às vezes elas convivem até de uma forma bem próxima,
só que elas não se paralisam. A diferença é essa, elas não se paralisam diante desse medo e dessa insegurança que acontece, né? Então, a autoconfiança é isso. Agora, o que tem a criança que você foi um dia como uma pessoa, com esse lugar de se sentir autoconfiante? E eu não tô falando da autoconfiança de manipulação, tá? Porque tem a arrogância, que é uma manipulação da insegurança, tem ali uma falsificação do ser. Estou sentindo insegura e finjo, não deixo a pessoa não deixo transparecer, não quero mostrar para o outro que eu estou me sentindo insegura. E eu não estou falando desse lugar. Eu estou falando de um lugar de autoconfiança mesmo, de poder confiar tanto em si mesma que, se tiver um momento de medo e de insegurança, poder dizer a expressão da verdade, de poder falar: nossa, eu estou morrendo de medo de fazer isso, nossa, eu tenho essa insegurança, poder expressar e não mais manipular. E é isso que a criança que você foi um dia tem a ver com uma pessoa, tem em comum com uma pessoa autoconfiante. A conexão com ela mesma. A expressão da verdade, da autenticidade, também da criatividade, da leveza, né? Essa espontaneidade que quem confia em si mesmo é apto a ter, tá? Agora vamos entender onde a gente perde isso. Porque tem muito mais pessoas inseguras, né, desconectadas de si mesma, e é isso que gera essa insegurança, essa desconexão consigo, que gera muita insegurança. Onde isso começa? Para a gente entender onde é o caminho que a gente tem que buscar essa autoconfiança. Então vamos entender, a criança, quando vai crescendo, precisa ser educada, precisa aprender normas de conduta, precisa conviver com outras pessoas, ir para a escola, estar numa sociedade. E os pais precisam ensinar valores, né? O caráter da criança está sendo formado ali, então ela precisa muito de limite. E começam as correções, mesmo porque a criança não tem consciência dos riscos que ela corre. Uma criança de 2 anos, por exemplo, pode querer subir em cima de uma mesa de vidro e nem imagina que ela subir numa mesa de vidro pode cair com o peso dela, quebrar, cortar e até trazer um ferimento muito grave, podendo levar à morte. Então a criança não tem noção do perigo. E aí o que acontece? Quando os pais vão trazendo essa cultura que a gente vive, limitando a criança, porque é importante, amar também é colocar limite, né? Proteger, o limite é uma proteção. Imagina um rio, né? Por que o rio, a água do rio corre fluida ali naquele rio? Porque o rio tem margem. Se não existir a margem, se a margem do rio se rompe, igual uma barreira, a barreira está ali, né? Se aquela barreira se rompe, a água transborda, se perde, não tem mais, né? Uma barreira ou um rio com a água que flui ali. Então a criança é a mesma coisa, precisa de aprender limite. Só que os pais também têm as suas feridas internas, nós vamos falar um pouquinho dessas feridas já, para você entender uma coisa que eu chamo de criança interior. Quem estava na live da semana retrasada sabe que eu estou fazendo uma transição, né? Porque eu acho que eu posso ajudar muito mais vocês se eu falar da criança interior do que falar somente sobre autoconfiança. Então, aqui hoje já começou ali atrás, mas hoje de uma forma mais profunda, né? Começa uma ligação e uma transição entre a criança, a autoconfiança do feminino, que vocês vão ver que não é uma transição, é um complemento, tá? E a criança que você foi. Então, vamos recapitular. Tudo que uma criança precisa é do amor dos pais, tá? E da proteção dos pais, do olhar atento e amoroso. Porque esse olhar atento e amoroso faz com que a criança se sinta amada e, ao mesmo tempo, protegida, que é tudo que a criança precisa. Só que os pais também têm suas feridas internas e, às vezes, se irritam. Por exemplo, quando eu estava falando da força do querer, né, de uma criança, se você chegou aqui depois, você pode ver o que é essa força do querer voltando à live na hora que eu postar ela aqui. Então, se essa força do querer os pais entendem como uma ameaça à autoridade deles, né,
E às vezes a criança manipula e testa mesmo os pais, porque ela está testando limite, está aprendendo, mas se os pais não têm as suas próprias feridas trabalhadas, eles perdem a paciência, ficam bravos, ameaçam a criança e a criança não entende. Quando o pai fala, por exemplo, assim, desse jeito você tá feia, desse jeito eu não vou te levar na casa da vovó, desse jeito você não vai brincar, jogar joguinho, desse jeito você não vai ver televisão. Quando a criação é na base da ameaça, você vai ficar de castigo e não na base do diálogo, na base da conversa, né, na base da explicação. O que que acontece? A criança entende que ela é um problema. Você tá muito feia desse jeito você vai ficar para trás. Ela não entende que a atitude dela é feia. Ela entende que ela é muito feia. E se ela é muito feia, o amor dos pais, ela está correndo risco de perder o amor dos pais. Não é de um jeito intelectual, porque a criança não tem intelecto desenvolvido. A criança tem um feeling, uma sensibilidade. Quando está acontecendo alguma coisa na casa, por exemplo, os pais estão brigando, né? Os pais não se entendem, a criança fica ali tentando juntar pai e mãe, fica tentando aproximar o casal, a criança fica tentando salvar os pais, sabe? A criança não pelo intelecto, porque o intelecto dela é muito pouco desenvolvido, ela ainda está desenvolvendo. Mas ela entende que às vezes, como a criança é egocêntrica, que a culpa é dela. Os pais brigam por causa dela, tudo a criança pensa que é ela. Então, ela entende que ela é um problema. E aí, ela começa a perder a desconexão com ela mesma, essa conexão com a espontaneidade, com a leveza de ser quem ela é, de falar o que ela pensa, de brincar, de usar a força do querer, para se tornar aquilo que os pais esperam que ela seja, né? Então, se a criança faz uma coisa que os pais elogiam e aproximam, chega perto, ganha um abraço, ganha um beijo, a criança entende, opa, meu pai e minha mãe gostam disso, eu vou fazer mais disso. E todos nós começamos a formação do nosso ego, né? Que tem a ver também com o nosso caráter lá na nossa infância. Então, aquilo que a gente recebe, o olhar atento dos nossos pais, recebe o amor dos nossos pais e essa proteção, a gente quer repetir. Então, a gente vai formando um padrão. Então, às vezes, aquela pessoa muito boazinha, que não fala não para o pai e para a mãe, não fala não para os outros, se molda para agradar todo mundo, esse padrão vai se instalando. Outras vezes, a criança entende que ela ser inteligente, né, que quando ela tira nota boa, isso tem valor para os pais. Então, ela vai se tornando uma criança muito intelectualizada, que a gente chama de nerd, né? Ela vai ficando ali muito assídua aos estudos, querendo brilhar, se torna uma criança brilhante. Outras vezes, os pais elogiam muito quando a criança faz as coisas sozinha. Nossa, minha filha é autossuficiente, meu filho é autossuficiente, olha só, ele é independente. Aí aquilo vai reforçando um padrão, porque as crianças vão entendendo, meu pai e minha mãe gostam disso, assim eles me veem, assim eles me amam. Se eu não fizer isso, eles não me veem e eles não me amam. Então a criança vai repetindo, vai formando uma estrutura de caráter ali. E essa estrutura de caráter que a gente forma lá atrás, a gente repete na vida. E muitas vezes os ciclos que a gente passa na vida e que não nos fazem bem, por exemplo, se relacionar com uma pessoa que te trai, ou não conseguir seguir adiante numa profissão, não ter um bom emprego, não se relacionar bem com dinheiro, tudo isso tem a ver lá atrás, lá com a nossa infância, lá atrás, com a maneira como nós fomos criados e com essa desconexão que aconteceu da nossa espontaneidade, da nossa leveza, né, do nosso contato profundo com a gente mesma nos primórdios da nossa infância, para esse lugar de tentar agradar o outro. E ali a criança fica insegura de ser diferente do que os pais são e eles não gostarem dela. E aí a gente vai para a vida querendo agradar não só os nossos pais, porque no primeiro momento, né, a nossa primeira infância até os 7 anos ali, tudo que importa, aos 6 anos a criança já começa a ter importância o coleguinha, ela já começa a querer ser na escola dela, né? Ela começa a querer ser uma criança que está liderando, nos 6 anos de idade ali ela quer se tornar um líder do grupinho que ela frequenta,
Então, ali a gente vai... tem algumas coisas que acontecem em determinadas etapas que eu não vou entrar tão profundo aqui, porque é uma coisa tão profunda que não dá tempo de eu explicar tudo numa live. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que cada momento da infância tem uma fase, né? Uma importância. Então, desde a nossa infância, do bebezinho, tudo que a gente precisa é de cuidado, atenção e amor. E esses padrões que eu falei aqui vão se formando. E aí a gente vai crescendo e vai repetindo essa maneira de ser que agradava aos nossos pais, a gente carrega para a vida adulta. Então a gente se torna uma pessoa muito boazinha, que não fala não para o outro, e a consequência disso é um afastamento da nossa essência, uma sobrecarga, uma frustração constante. Porque quando a gente faz pelo outro, automaticamente a gente quer pelo menos um reconhecimento, ou a gente quer um lugar assim de, como é que eu vou falar? De receber algo em troca mesmo, sabe? A gente quer um elogio, a gente quer um agradecimento, a gente quer algo em troca. Isso a gente não expressa, mas se você é boazinha para o outro, você não pode fazer algo para o outro, se sacrifica, né? Às vezes vamos criar uma situação aqui. Você está lá no seu trabalho, toda atarefada, cobrindo férias de alguém ainda, e um outro colega de trabalho chega para você e fala: nossa, me ajuda aqui, só você consegue me ajudar. Eu não estou sabendo fazer isso aqui. E você está de trabalho até aqui, atolada, mas você se tornou uma pessoa boazinha porque você entendeu lá na sua infância que ser uma pessoa boazinha agradava papai e mamãe. E aí você vai pela vida sendo uma pessoa boazinha. E aí você tem muita dificuldade de falar não. Se você tivesse uma conexão verdadeira com você, você falaria para esse colega de trabalho: olha, eu sinto muito, mas nesse momento eu não posso te ajudar. Eu estou atolada de trabalho, eu estou cobrindo férias de fulana, eu estou com uma demanda muito grande aqui, não consigo parar. Se no final do dia que eu tiver terminado, você ainda conseguir precisar de ajuda, não tiver conseguido resolver o seu problema, eu te ajudo. Mas isso quando eu terminar aqui. Essas pessoas boazinhas não fazem isso. Elas falam: ah, claro. E aí elas sabem, elas ficam tensas, duras, às vezes dá uma dor no pescoço, às vezes trava a coluna, às vezes dá dor no estômago, depois dá diarreia, dá enjoo, dor de cabeça. O corpo padece desses sintomas, sabe? Porque a pessoa vai parar o que ela está fazendo para agradar o outro, por medo do que o outro vai achar, o medo do julgamento, o medo daquela outra pessoa falar que ela é uma pessoa egoísta, falar com uma pessoa que não ajuda ninguém, né? O medo do julgamento faz ela parar, se sobrecarregar e atender a demanda do outro. E depois complicar a própria vida, tendo que trabalhar até mais tarde, ou complicando o dia seguinte, deixando as suas demandas para trás, se doando além da conta, se esforçando além da conta, se sobrecarregando além da conta, né? E vamos pensar o oposto. Uma pessoa, e isso foi uma criação, tá? De uma pessoa que foi muito boazinha, que foi criada com muitos elogios, vamos dizer assim, tá? Ai, olha que fofa, ela é tão prestativa, ela é tão boazinha, ela não faz bagunça, ela fica quietinha, ela vai no trabalho da mamãe, ela vai na unha com a vovó, ela faz tudo e ela fica tão quietinha. E aí começam os outros também a elogiarem, não só mais o pai e a mãe. O mundo da criança começa a crescer e a criança começa a resolver: olha que fofa, gente, mas ela é muito educadinha, gente, mas ela é tão fofa. E aquilo reforça para a criança que ela está sendo aceita. Ela está sendo aceita ali. E ela vai para a vida tentando essa mesma aceitação do outro. Essa é uma história. Vamos pensar numa outra história. Uma criança que foi muito exigida. Sabe? Tudo que ela fazia, ela era corrigida, ou ela era criticada, ou ela falava: você não tem jeito. Uma criança, depois eu leio os comentários, tá? Uma criança que os pais corrigiam muito, que ela se sentia inadequada, né? Eu tenho uma aluna do curso Sementes do Florescer, que a queixa dela, quando ela trazia essa queixa, né, quando ela fez o curso, de que o pai, especialmente o pai, criticava muito ela. Então, às vezes, ela botava uma roupinha para dançar balé e ela era mais gordinha na infância e o pai debochava dela, sabe? E ela guardou uma sensação de ser inadequada.
de ter que fazer muito esforço para agradar alguém. O pai a criticava muito. Então, o que acontecia com ela na fase adulta? Né? O que aconteceu com ela? Ela veio fazer o curso Sementes do Florescer, isso trouxe ela para o curso, né? Ela se doava muito, ela trabalhava num lugar que exigia muito dela, ela dava conta de tudo, ela se tornou referência, né? Pergunta para fulana que a fulana te ajuda, pergunta para fulana que a fulana sabe, porque ela tinha muito medo dela mostrar a fragilidade dela, muito medo, e ela se sentia inadequada quando ela não correspondia à expectativa do chefe, dos colegas de trabalho, e foi assim até ela ir parar num burnout e precisar tomar medicação, e foi assim que ela chegou para mim, né? Então, o que tem em comum a criança com a vida adulta? Lá na infância, no primeiro momento, você tinha uma profunda conexão com você mesma. Ao crescer, ao ser educada, ao ser moldada, ao ser ensinada, né, sobre caráter e valores, e tendo pais humanos que são imperfeitos, todos os pais, não existe um pai que é perfeito ou uma mãe que é perfeita, tá? Todos os pais são imperfeitos, têm suas próprias feridas, não conseguem dar 100% do amor que a criança precisa, e aí em algum momento essa criança sente a falta do amor e começa a desenvolver esse ciclo todo que eu falei aqui, fazer tudo para agradar papai e mamãe, para se sentir amado, e depois leva para o mundo esse mesmo padrão. E por que é importante a gente saber isso que eu estou falando para vocês? Porque nós todos temos sede de amor, isso é um fato. Todos nós temos sede de amor. Todos nós desejamos aceitação do próximo. Todos nós, em algum nível, temos medo do julgamento, temos inseguranças, todos nós, tá? Mas a pessoa autoconfiante é aquela que tem consciência do medo que ela tem e consegue separar o que é uma coisa da mente criada, né? Dessa coisa assim, esse lugar, esse medo vem lá da minha infância. Esse medo, o medo de que eu não me senti amada nessa época, por exemplo. Essa história que eu trouxe aqui dessa aluna que se sentia muito inadequada. Ela não conseguia lidar bem com a fragilidade dela, porque além dessas críticas do pai, um outro lado que ela tinha era que a mãe não dava muito espaço para o sentimento. Então, quando ela tinha medo, quando ela era criança, e ela falava, tenho medo do trovão, tenho medo da chuva, tenho medo do escuro, a mãe usava muitas palavras assim, você é boba, menina? Você é boba, não tem que ter medo disso não, é só a chuva, é só o trovão, é só isso, é só aquilo. E muitas vezes ela sentia medo à noite, queria dormir no quarto dos pais, ou queria a atenção dos pais nesse medo, e os pais, achando que estavam trabalhando para ela ser uma mulher forte, não acolhiam o medo dela, ela passava noites em claro, encolhidinha, com muito medo, medo do trovão, medo da chuva, especialmente ela trazia esse medo. Às vezes dormia no corredor, perto do quarto dos pais, né, para tentar se sentir um pouquinho mais segura. Então, os sentimentos dela, daqui a pouco eu leio os comentários, não eram ouvidos, porque os pais acreditavam que era fraqueza, né? Que ela tinha que ser forte, que ela tinha que superar o medo. E às vezes ela era uma criança de 5 anos quando isso aconteceu. E ela não tinha uma condição, né? Os pais exigiam dela algo além do que a idade permitia que ela desse conta. Uma criança de 5 anos, ela precisa ser acolhida no medo dela. E sim, aprender a superar, com certeza, mas não negligenciada. Mas a ideia dos pais era que eles estavam trabalhando para ela ser uma pessoa forte, para ela não sucumbir aos medos, né? Que se eles acolhessem ela, ela ia ficar muito chiliquenta, fufuzenta. Então, eles não acolhiam o medo dela. E ainda criticavam, né? Falavam, deixa de ser chiliquenta, para com essa bobagem, isso é uma bobagem. Então, ela aprendeu a não ouvir mais os sentimentos.
ela aprendeu a não contar sobre os seus medos, ela aprendeu que ser forte era o que os pais queriam que ela fosse, e ela foi nesse trabalho que eu estava falando antes dela ter um burnout, ela não podia dizer, olha, a demanda está muito grande para mim, olha, eu não dou conta de te ajudar, olha, eu tô com isso, eu não consigo, eu preciso de uma equipe maior. Ela não conseguia. Ela tinha medo de ser inadequada. E aí ela precisou passar por uma situação muito difícil, visitar a vulnerabilidade com muita força, e tudo mudou a partir do momento que ela aceitou a vulnerabilidade dela, né? E ela pôde assumir essa vulnerabilidade diante de todos. Quando ela voltou do trabalho, para o trabalho depois de um afastamento, né, por esse burnout, ela pôde dizer, eu estou precisando de ajuda, eu não estou dando conta, eu estou saindo de um tratamento, eu vou precisar de mais prazo, eu vou precisar de paciência. E ela foi extremamente acolhida, ela ficou muito surpresa, porque ela achou que ela ia ser massacrada, porque era isso que acontecia lá na infância dela. Então, por que é importante, né? Por que foi importante ela olhar para a criança interior? Porque ela entendeu de onde vinha o medo dela de ser inadequada e descobrindo de onde vinha o medo dela, que era o medo de mostrar vulnerabilidade por essa crítica em excesso que ela sofreu, ela pôde fazer as pazes com a vulnerabilidade dela, pôde aceitar essa vulnerabilidade dela, pôde acolher a necessidade dela, pôde se conectar com ela mesma. E quando ela fez tudo isso, ela mudou, virou o jogo. Eu falo que apresentou o outro lado da moeda, né? Ela integrou a fragilidade e a força. Ela permaneceu mais um tempo nessa empresa, depois ela pediu conta, porque era o que ela queria fazer. Ela pediu conta e hoje está feliz da vida, conseguiu fazer um acerto dentro do que foi uma coisa que ela achou justa, né? Diante das circunstâncias que ela estava vivendo. E melhor do que ela esperava, na verdade, e tá partindo por uma outra profissão. Então, gente, e por isso que é importante, porque quando você toma consciência do padrão que você aprendeu na sua infância, que você repete na sua vida, a primeira coisa que acontece é o presente da conexão com você mesma. E se a gente não tem conexão com a gente vida fica muito dura, fica muito pesada, fica muito sacrificada, sabe? Fica muito difícil. E a felicidade é algo que não chega, né? A vida fica árdua, porque não tem conexão, passa o tempo todo querendo fazer o que o outro espera que você faça, né? E com essa falta de conexão com você, vem uma falta de amor próprio. E por essa falta de amor próprio vem uma profunda insegurança. Porque o pensamento ser quem eu sou não é suficiente para as pessoas gostarem de mim. Então eu preciso ser diferente do que eu sou. Aí vem crítica, vem julgamento, né? Vem aquelas coisas, aquela briga, eu falo que às vezes parece aqueles desenhos da Disney, onde tem o anjinho e o capetinha, né? Vamos falar assim, um fala, não, tá tudo bem, o outro fala, tá tudo bem nada, você viu a cara feia que fulano fez pra você? Duvido que vai te convidar, duvido que vai te pedir mais alguma coisa, duvido que vai te promover, duvido que vai te chamar para o aniversário dele, fulano não gostou, e paraná, e fica aquela coisa, aquele conflito interno, não encontra uma paz dentro de si mesma, né? E não tem ninguém que é mais duro e mais crítico com a gente do que nós mesmas, né? E foi isso que essa aluna percebeu, que agora não era mais o pai e a mãe dela que criticavam, chamavam ela de inadequada, ou que os sentimentos dela não tinham valor e que ela tinha que reprimir todo o sentimento. Ela se tornou uma pessoa muito racional, abafando os sentimentos dela, ela não queria nem ouvir. Isso trouxe muitos problemas, né? Inclusive esse burnout. Mas trouxe problemas físicos, às vezes ela ia para bebida, às vezes ela ia para comida, porque ela ficava muito estressada e como uma válvula de escape, como uma fuga, ela às vezes bebia muito no final de semana, depois ela se culpava, se criticava e falava que ela não devia ter feito, ou seja, repetia o padrão lá de inadequada, você é inadequada, olha o tanto que você bebeu, olha o tanto que você comeu, você tá gorda, você tá isso, você tá aquilo, você tá envelhecida, né? E aí ficava esse jogo. Quando ela entendeu, né, de onde vinha tudo isso no curso Sementes do Florescer,
ela fez essa conexão com ela e conseguiu ter a coragem de se mostrar frágil, de aceitar a sua humanidade, de aprofundar nessa conexão e de pedir demissão, que ela queria muito essa demissão, mas ela não tinha coragem, ela tinha medo, porque ela tem filho, ela tinha medo de não dar conta de pagar as contas do filho, né? Ela tem marido também, mas não, eles se ajudam dentro de casa, ela tinha medo de passar aperto, ela tinha medo de não conseguir nenhum emprego, ela não sabia o que ela queria fazer, principalmente ela não sabia o que ela queria fazer. Ela estava insatisfeita onde ela estava, mas eu perguntava, o que você quer? Não sei. Quantas vezes alguém te perguntou o que você quer e você respondeu, não sei? Por que não sabe? Porque é uma falta de conexão com você mesma. Nem você sabe o que você quer. Muitas pessoas me procuram, muitas mulheres me procuram por problema no relacionamento, né? Casamento que tá ruim, umas que querem ter filho, o marido não. Desculpa, gente. É uma que... Pera só um pouquinho. Um relacionamento que não consegue ter um diálogo, que quando vai dialogar briga, vira ofensa, os corações se afastam. Então tem muitas pessoas que vêm pra mim por um problema de amor, tá? Muitas mulheres que chegam pra mim por esse problema de amor. E às vezes tem muitas mulheres, gente, isso é muito comum nas mulheres. As mulheres vão viver a vida dos maridos 100%. Então os amigos se tornam os amigos do marido, sair é os lugares que o marido quer ir, tudo é o marido. E elas perdem a conexão com elas mesmas, né? Mas de alguma forma elas cobram do marido. Porque tudo que a gente faz que não é verdadeiro, tudo que a gente faz pra gente agradar o outro 100%, né? Tipo assim, para receber o amor. Por que a gente agrada o outro? Porque a gente quer receber o amor do outro. A gente quer receber a validação do outro. A gente quer receber a admiração, ou o reconhecimento, ou o amor, ou o carinho, né? E muitas vezes a pessoa você faz pelo outro para agradar e não consegue sentir aquele retorno, vamos dizer assim, aquilo que você espera, e vem muita frustração. E tem muitas formas de cobrar, tá? A cobrança não é só assim, eu fui com você na casa da sua mãe e do seu pai, você não vai na casa dos meus pais, eu fui no aniversário do seu amigo, você nunca sai comigo com as minhas amigas. Não é só desse lugar. Tem mulheres que cobram calando-se, não falando nada. O marido chega, ela tá calada, ela fica com cara de paisagem, o marido conversa, é um monólogo, e aí daqui a pouco às vezes dá briga, às vezes não dá briga, mas fica aquele mal-estar, aquele climão. Outras vezes a mulher faz greve de sexo, tem muitas maneiras de cobrar, mas a verdade é que quando não é verdadeiramente espontâneo, e quando a gente só pode dar amor pro outro de forma espontânea, sem querer nada em troca, a partir do momento que o amor próprio está tão em alta que aquele amor transborda da gente. Então você se nutre primeiro do seu amor e não fica esperando que o outro dê o amor que você não se dá. E quando a gente tá com o alto amor, ok, a autoconfiança tá lá em cima. Alto amor e autoconfiança andam assim, ó, juntinhos, quase que irmãos gêmeos, né? Irmãs gêmeas, ou irmãos gêmeos aí, porque a gente tá falando dessa autoconfiança, dessa autoestima também, sabe? Então, como que é que a gente pode fazer essa conexão, né? E por que isso é importante? Porque é o lugar que você vai encontrar a conexão com você mesma, te dá um poder de fazer escolha, um poder de tomar as rédeas da sua vida, de saber o que você quer e trilhar o caminho que vai te levar onde está aquilo que você deseja, a sua felicidade também. É importante a gente ter conhecimento dos nossos desejos, sabe, gente? Lembra que eu falei da força a força do querer lá de trás que a criança tem? Né? E que ela demonstra isso com muita força entre 1 ano e 8 meses, 1 ano e meio, 3 anos, ali é forte. Depois ela vai sendo tão moldada que ela vai se afastando dela mesma. Mas por isso é importante. E às vezes eu falo isso, aparecem alguns obstáculos na cabeça das pessoas. As pessoas falam assim, mas eu não lembro da minha infância. Como é que eu vou saber o que aconteceu? E é natural você não lembrar, sabe? Porque a gente tem dentro da gente uma criança interior. E o que é essa criança interior?
Ela é formada por 2 tipos de memória, tá? A primeira memória é a memória dessa conexão, desse contato com o nosso instinto, com o nosso desejo, com o nosso prazer, né? Com as nossas necessidades básicas de comer, dormir, receber amor, afeto, carinho. Essa espontaneidade na manifestação dos desejos, tá? Que traz uma espontaneidade, uma leveza, uma conexão profunda com a gente. Isso a gente chama de criança divina, aquela que tem a luz, que é autêntica. E a outra é a criança ferida. A criança ferida são as memórias daquilo que nos aconteceu, onde a gente sentiu que houve uma desconexão com o amor. Naquele momento a gente não se sentiu amada. Então, muitas pessoas dão nome para isso de traumas, né? E esses traumas acontecem quando a gente perde essa conexão. Quando a gente começa a olhar muito para fora em vez de olhar para dentro, para essa conexão. Então, é natural que você não se lembre desses momentos da sua infância, tá? Por quê? Porque tudo que foi... primeiro vem esse contato com a sua espontaneidade, com a conexão. Só que você era muito pequenininha, né? Então, muitas vezes você não lembra desse momento. E depois vem essa desconexão, começa a haver a desconexão. Eu digo que é onde a gente aprendeu a se desconectar da gente, né? Onde a gente aprendeu que a gente não podia ser quem a gente era, que a gente tinha que ser quem o outro queria que a gente fosse, né? E ali começam a ver os traumas, as nossas memórias de dor. E quando tem uma memória de dor, principalmente quando ela é muito profunda, por exemplo, uma mulher que foi abusada sexualmente na infância, isso vai para uma caixinha do nosso inconsciente. Porque para dar conta de sobreviver perante a tamanha dor, às vezes é uma perda do pai, às vezes é uma perda da mãe, às vezes é uma ruptura da relação e o pai sumiu, a criança nunca mais viu o pai. Muitas coisas acontecem na nossa infância. Quando tem uma ferida muito grande, isso automaticamente, como uma defesa, vai parar numa caixinha do nosso inconsciente. Então é muito natural que você não se lembre da sua infância. Mas existe dentro do método TIP, que é o método que eu desenvolvi, que chama método de tesouro interno de potencialidades, porque é lá na infância que estão todas as respostas para as nossas questões, tá? Que ajuda você, mesmo não lembrando da sua infância, mesmo não lembrando do que aconteceu com você, nem traumas e nem essa espontaneidade, para te ajudar com isso, com o método certo, da técnica certa, isso não é mais um problema. E outras pessoas falam assim comigo, eu tenho muito medo, porque aconteceu coisas na minha infância, por exemplo, eu fui muito rejeitada pelo meu pai, ou a minha mãe foi embora, abandonou a mim, o meu pai, eu não sei mais quem é minha mãe. Eu tenho, né, clientes, mulheres no individual, eu leio os comentários já, tá? Que não querem lembrar porque não sabe quem é o pai, não sabe mesmo, e isso gera uma dor. Só que o que acontece? Quando essas memórias, esses traumas ou essa memória de dor está no nosso inconsciente, a gente repete os ciclos aprendidos na infância para receber amor. Isso limita a nossa espontaneidade, limita a nossa conexão com a gente mesmo. E a gente vai procurar amor fora em vez de buscar amor dentro. A gente vai buscar as respostas no outro, como se o outro pudesse nos dar aquilo que nos falta. E na verdade não pode, não. A gente que precisa dar para a gente mesmo, que a gente pode compartilhar uns com os outros o amor. Mas ninguém consegue suprir o amor do outro. Um exemplo disso, tá? Imagina que você está aí na sua casa e você está aí com seu namorado, com seu marido, ou né, com a sua namorada, com a sua esposa, e aí você fala assim para o seu marido, amor, você me ama? Aí ele fala, amo. Que tanto? Muito. Mas muito quanto? Não, muito. Dou minha vida por você. Aí você fala, é verdade? É verdade. Aí você fala, então tá. Fica toda feliz. Só que uma felicidade que não se sustenta. Por quê? Porque aquilo foi cobrado, não foi espontâneo, não foi natural. Você precisou ir lá pedir o amor do outro, né? E aí fica um momentinho assim de que, ai, que bom, tô satisfeita.
mas daqui a pouco você não está segura do amor que a pessoa tem por você. Agora imagine uma outra situação. Você está lá no seu trabalho, está na sua casa, não importa, e o seu marido manda uma mensagem, ou seu namorado, ou a esposa, não importa, manda uma mensagem para você falando assim: estou pensando em você. Queria que você soubesse disso. Saudades. Não disse te amo, mas disse que está com saudade. Queria que você tivesse. Quer dizer que está pensando em você, está conectado com você. E você não esperava isso, veio uma manifestação espontânea do amor do outro. Isso faz você se sentir muito, muito importante naquele momento. Aquece o coração, sabe? Faz aquele quentinho. Porque é o amor que preenche, é o amor que é espontâneo. É o amor que é dado de graça. Não é o amor que é cobrado, não é o amor que é exigido. E a gente faz muitas exigências de amor para o outro por essa desconexão com a gente mesma. Um filme que esclarece muito é um filme que chama Divertidamente, agora está nos cinemas e está bombando, Divertidamente 2, mas lá atrás ele fala sobre essas memórias, quando ele fala, eu não vou lembrar como é que ele fala, mas ele tem é como se eles mandassem as memórias ruins, né? Tem um tubo que eles mandam para um calabouço, vamos dizer que é um calabouço, não sei se é essa palavra que eles usam, porque eu já assisti Divertidamente há muito tempo, né? E aí fica lá no lugar do esquecimento. Calabouço do esquecimento, não é calabouço, não lembro, mas na ilha, acho que é ilha que eles chamam, né? Do esquecimento. Porque é uma memória de dor. Então tem muitas pessoas que falam comigo assim: não quero lembrar disso, Dani, porque lembrar disso vai me doer. E eu pergunto assim: mas agora não tem dor na sua vida? Agora você está feliz? Agora você está satisfeito com a vida que você tem? Ou você tem alguma insatisfação na sua vida? E geralmente as pessoas têm uma insatisfação muito grande. Elas falam: não, eu não estou feliz. Não, eu tenho uma dor. Aqui e agora essa dor já está presente. Só que é uma dor causada por algo que você desconhece. Sabe? Que você desconhece. É a mesma coisa de que você está diante de uma porta com 1 milhão de chaves e você precisa achar aquela chave que se conecta com a fechadura. E você passa 2, 3 horas procurando aquela chave, desconhecendo qual é a chave certa. E você tenta 1 dia, 2 dias, 3 dias e você não acha. Porque tem 1 milhão de chaves para uma única fechadura. Então você fica ali, aí você não sabe mais qual é a chave que você já tentou, qual que você não tentou, e você volta a tentar aquela. E você fica ali repetindo um ciclo sem conseguir sair do lugar. Quando vem para o consciente, aquilo tem uma possibilidade gigantesca de ser restaurada aquela dor por você mesma. E aí tem pessoas que falam assim: eu tive uma mãe narcisista, agora está muito na moda, mãe narcisista, tá? Ok, você pode ter tido uma mãe narcisista, mas não importa o que tenha acontecido no seu passado, tá? É uma coisa que não volta. Se você teve uma mãe narcisista que competiu com você, que não enxergava você, que só via a si mesma, tá tudo bem. Mas aqui e agora, você pode ser uma mãe diferente para você mesma, acolhendo a sua criança interior. Aqui e agora, você pode ressignificar a sua vida, sem mexer com aquela mãe narcisista que está lá na casa dela. A sua mãe, dentro, mesmo se foi narcisista ou não, tentou dar o melhor que ela pôde. O melhor que ela pôde não foi o suficiente, né? Mas não importa. Então, eu não sou muito a favor de ter justificativas. Eu tive uma mãe narcisista, por isso que eu sou assim, agora eu sou assim, não tem mais jeito. Não. O que vai resolver a sua vida você saber que você teve uma mãe narcisista? Se você para aí, né, nessa justificativa, querendo justificar que a sua vida não dá certo porque você teve uma mãe narcisista. É um desperdício. Tá, você teve uma mãe narcisista, foi um fato, ok, mas não dá para voltar no tempo e ter outra mãe. A mãe que você tem é essa. Agora, o que você faz com a dor que você sente hoje de ter tido uma mãe narcisista? O que você pode fazer aqui e agora por você mesma? Eu não conheci meu pai. Minha mãe faleceu no parto. Eu tenho uma aluna que a mãe faleceu no parto e ela cresceu com muito medo da morte e com muito medo de perder pessoas. Então, ela nem se conectava tão profundamente com o outro. Por quê? Porque ela tinha medo de se conectar e a pessoa ir embora. Ir embora para ela significava sentimento de morte, né? Porque o fim de um relacionamento é uma pequena morte. O outro ir embora porque mudou de cidade ou porque não quer estar mais com você
é uma pequena morte. A gente não tem só morte física, a gente tem pequenas mortes nos ciclos da vida. Então ela tinha tanto medo de se conectar, porque sim, a mãe dela morreu no parto. E essa criança sofreu muito bebezinha. Né? E nas nossas células fica o registro, no nosso inconsciente fica o registro. Então a gente foi trabalhando, porque ela queria muito se conectar com as pessoas, mas ela tinha medo de se conectar e perder. Então ela preferia não ter. Né? E hoje ela já consegue fazer conexões de verdade com outras pessoas. Então por isso é tão importante, gente, para que você possa trabalhar aqui e agora as insatisfações da sua vida no presente. Mesmo, independente do tipo de pai e mãe que você teve. Se o seu pai foi carrasco, que te espancou, que te bateu ou que te estuprou, porque acontece muito dentro da família, pais que abusam, tios que abusam, primos que abusam, né? Cunhado, né? Sei lá, uma pessoa, um amigo da família que abusa. E tem uma dor que é muito forte, a dor do abuso sexual é muito forte para uma mulher. E para um homem também, tá? Não é só para mulher não, também tem homens que são abusados. Homens que cresceram em seminários, sabe? Que foram educados na escola de padre, que foram abusados sexualmente. Isso é uma dor muito profunda, porque é o abuso da intimidade do outro. E aí causa uma dificuldade muito grande de colocar limite, sabe? A criança, quando é pequenininha, ela não consegue distinguir amor e sexo. De 6 aos 12 anos, ela está integrando sexo e amor, ela está descobrindo a sexualidade, sabe aquela coisa que acontece de um menino querer ver a vagina da menininha, a menina querer ver o pênis do outro e os pais fazerem uma tempestade num copo d'água. Ai, esse menino está abusando da minha filha. Entre crianças não é abuso, é descoberta da sexualidade. Entre adulto e criança é abuso, porque o adulto é maldoso, o adulto tem consciência, a criança não. A criança está querendo ver, né? Que a genitália dela é diferente do outro. Por que é diferente? Quer pegar, quer sentir. Aí o adulto vai e extrapola o limite da criança e abusa. E a criança, e geralmente são pessoas próximas, que falam assim, você é muito especial, por isso que eu estou fazendo isso. Oh, o nosso segredo, você não pode contar para ninguém. Eu estou fazendo isso porque eu te amo. E a criança sabe que está errado, mas ao mesmo tempo ela se sente amada, porque o toque é prazeroso, a criança sente culpa, e aí aquilo fica um conflito. Aí lá na vida adulta ela vai ter um problema de sexualidade com o marido, com quem quer que seja. Então as dores que aconteceu no passado, a gente não tem como voltar atrás, não tem como apagar o nosso passado, mas tem como aqui e agora tomar consciência, trazer para o consciente, ressignificar a história e encontrar a profunda conexão com você mesma, que vai trazer para você autoconfiança, amor próprio e liberdade de fazer escolha. Por isso é tão importante. E como? Para a gente chegar no final da live. Como fazer isso? Trabalhando o encontro com a criança interior, com aquela criança que carrega a sua liberdade, sua espontaneidade, sua leveza, conexão com ela mesma, o amor. Criança é puro amor, gente. É puro amor. Uma criança é puro amor, né? E depois a gente vai se moldando. Não posso falar que fulano que eu amo, porque senão vou ficar na mão dele. Fulano vai ficar assim, fulano vai ficar assado. Crenças limitantes que travam as nossas vidas. E como fazer isso? Então, nesse encontro com a criança interior, com aquela que você foi. Mas, tá, esse é o encontro com a criança interior, é o que é a forma, né, da gente resgatar. Mas como fazer esse encontro? Buscando o caminho do autoconhecimento. Trabalhando, por exemplo, no método TIP, fazendo o curso Sementes do Florescer, trabalhando individualmente na terapia. Porque aí você se conecta com essa criança que você foi um dia, com os traumas que você teve, tomando consciência, você vai vivenciar dor? Vai. O caminho não é fácil? Não. Mas muito mais difícil é você permanecer insatisfeito o resto da sua vida, limitado o resto da sua vida, permitindo que as crenças te paralisem. Vivendo frustrada, né? Vivendo insegura, insatisfeita, num trabalho que não te faz bem, num relacionamento que não te faz bem, num relacionamento abusivo. Isso dói muito mais do que você visitar a sua dor do passado para restaurar a sua dor. Então, o caminho do autoconhecimento, vocês vão sempre me ouvir falando isso, porque todas as respostas, uma frase que eu falo aqui, repito com 100% de confiança no que eu estou falando, todas as respostas já estão dentro de você. Você precisa construir o caminho, a ponte que te leva até elas. E aí tem 1000 maneiras, né?
Mas o caminho do autoconhecimento é o melhor caminho para isso, tá? E o caminho do autoconhecimento pode ser através do método TIP, pode ser através de uma terapia individual, pode ser através do curso Sementes do Florescer, pode ser com outras terapias, terapia cognitiva, não importa. Tem maneiras de você buscar, mas sempre buscando você, a conexão com você. Não, a gente não ama ninguém, a gente não consegue amar verdadeiramente o outro se a gente não desenvolve amor próprio primeiro, ok? A gente não está para o outro 100% com a nossa verdade se a gente está esperando que o outro traga para nós a nossa felicidade. Né? E isso te dá o poder da escolha, poder de escolher. Olha, eu era na infância, eu agia assim, porque eu não sabia fazer de outro jeito. Mas hoje eu tenho consciência, eu tenho um trabalho, eu tenho clareza e posso escolher um caminho diferente, um caminho de amor para você mesma. Ok? Então, ficou claro, gente, o que é a criança interior? Ficou claro essa conexão que tem a autoconfiança com a criança que você foi, essa conexão com o interior, com você mesma? Ficou claro? Me fala aqui, enquanto eu leio os comentários. Opa, peraí, deixa eu ver aqui. As pessoas que chegaram depois, que me cumprimentaram aqui, bom ter vocês por aqui. Ok. Obrigada pelos elogios. Obrigada, que bom que vocês aprendem aqui, para isso que eu tô aqui. Passei minha infância tentando agradar meu pai para ser aceita, mas nada adiantou. Tentava ser a melhor pessoa, mas nada adiantava. Exatamente, né? Exatamente, você sentia que não era aceita e agora provavelmente você não se aceita de alguma forma. Provavelmente tem muita crítica, provavelmente hoje você ocupa o lugar do seu pai com críticas, rejeições àquilo que você é, aquilo que você pensa, as vergonhas e tudo mais. Então, voltar para a sua criança interior é o que vai te ajudar a aceitar você mesma. Nós temos um pai e uma mãe interna. Já viram que se você perguntar por exemplo, uma família que tem mais filhos, 2 ou mais, ou 10, cada um vai ter, se eu falar assim, conta como é que é seu pai, conta como é que é sua mãe, cada filho vai ter uma interpretação diferente do pai. Para um pai, o pai vai ser, para um filho o pai vai ser carrasco, para o outro falo vai ser, não, o pai não era carrasco, ele tinha os motivos dele, ele era muito fechado, ele era muito sério, ele era muito bravo, mas não era carrasco, ele era amoroso, e aí o outro vai chegar de outro jeito. Porque é o pai e a mãe que a gente constrói internamente. É a interpretação da criança diante da imagem do pai, diante da imagem da mãe, diante da experiência que cada criança vive com o pai e a mãe. E cada filho vive uma experiência diferente, né? Então, é sobre esse pai interno e essa mãe interna que a gente precisa trabalhar, tá? E dá para fazer isso mesmo que os seus pais não estejam mais aqui, mesmo que seu pai já tenha falecido, mesmo que a sua mãe já tenha falecido. Porque a gente está falando desse pai e dessa mãe interna. Tá? Outro obstáculo que muitas pessoas falam, mas meu pai e minha mãe já morreram. Eles não estão mais aqui, eu não consigo mais resgatar essa história. Consegue. Com o método TIP, com a maneira adequada, você consegue, tá? E não é um obstáculo, é só um obstáculo, é uma crença limitante, tá? Vamos lá. Até hoje eu tenho pavor de temporal e sempre que posso vou para a cama e me enrolo inteira até o temporal passar. Pois é, o que aconteceu na sua infância com uma chuva muito forte, né, que você desenvolveu esse medo de temporal, né? Isso pode ser trabalhado. Eu me lembrei agora, Americana, São Paulo, bom te ter aqui. Eu lembrei agora do último caso que eu vou contar para vocês, que é um homem, ele era um homem muito medroso mesmo, ele era casado, ele é, na verdade, casado, né? E ele tinha muito medo, então, se tivesse um barulho dentro de casa, ele não ia sozinho, a esposa tinha que ver o que era, que medo que era aquele. Ele era medroso e tinha consciência do medo dele. E aí eu fui trabalhar a criança dele. Nesse trabalho, ele não lembrava com toda clareza, mas no momento que a gente foi trabalhando, ele foi lembrando. Ele lembrou de um episódio de um tio, né? Um tio que tinha problema com droga, que chegou dentro da casa da avó e ele estava na casa da avó com uma faca, querendo dinheiro e quase matou a avó. Chegou a polícia, foi uma confusão danada e ele se escondeu debaixo da cama.
E depois ele ficou se sentindo culpado porque ele, na cabecinha dele, achava que ele tinha que ficar do lado da avó, né? Então, os medos dele vieram de situações que ele passou muito pequeno, ele tinha 6 anos de idade quando isso aconteceu, e que e depois ele saiu debaixo da cama e correu pro lado da avó para tentar defender, e aí a avó tirou, né, foi para um outro quarto, mas ele foi correndo para tentar defender a avó. E a criança faz isso, né? A criança ela tenta defender os adultos. E depois a gente passa a vida inteira tentando salvar pai e mãe, e isso é uma grande complicação para a nossa vida. A gente não consegue salvar pai e mãe, né? A gente consegue olhar e reconhecer a força que os nossos pais tiveram para que eles possam passar pelas próprias dificuldades, assim como reconhecer a nossa força para passar pelas nossas próprias dificuldades. Então, nesse dia, ele pôde integrar um lado que ele não tinha dado valor, não tinha prestado atenção. Que ao mesmo tempo que ele tinha muito medo, ele teve muita coragem, porque ele saiu depois debaixo da cama, foi para a sala e começou também a chamar a atenção das pessoas para poder chamar a polícia. Então ele pôde integrar o outro lado que estava negligenciado, que era o lado da coragem, né? Quando fiz terapia há uns anos, a psicóloga me pediu para que eu buscasse um momento bom com o meu pai. E até hoje não lembro de nenhum momento bom com ele. Não lembro de nenhum momento bom com ele. Isso é assim, às vezes tem um momento que você não se lembra, mas às vezes realmente não tem, né? Mas existe uma maneira de trabalhar, e isso eu trabalho muito no curso Sementes do Florescer, que mesmo que você não se lembre de um momento bom com seu pai, tem um momento de conexão com o amor. Porque você é metade seu pai e metade a sua mãe, né? Encontro do óvulo com o espermatozoide. E aprender quando, por exemplo, tem essa dor, né? Essa ferida de não ter momentos bons com os pais, de não ter sido aceita pelo pai. Então você rejeita uma parte de você mesma. E nesse trabalho a gente vai restaurando e muito possivelmente você vai lembrar, né? Com esse trabalho você vai lembrar. Eu lembrei de um outro caso aqui, de uma outra aluna que teve um pai muito carrasco, batia, era muito violento, tanto com a mãe quanto com os filhos, batia muito, chegava a espancar. Ela era muito pequena ainda e a mãe saía com o pai e ela tinha que tomar conta dos filhos, se eu não me engano ela tinha 7 anos, agora eu não lembro a idade certa. Mas por aí, muito pequena, 7, 8 anos aí, ela tinha que fazer já a comida, porque os pais saíam, ela tinha que cuidar dos menores, né? Imagina uma criança de 7 anos no fogão fazendo comida para os pais. A mãe deixava umas coisas prontas, mas ela tinha que acabar de fazer, ela tinha que complementar alguma coisa, muito novinha, né? E ela não lembrava de nenhum momento bom com o pai, ela tinha muita mágoa do pai, muita raiva do pai. Quando ela começou o trabalho, ela só falava, eu sinto muita raiva do meu pai, eu não tenho vontade, o pai vivo, eu não tenho vontade de encontrar meu pai, eu não consigo conversar com meu pai, eu tenho muita raiva dele, muita mágoa dele. E eu pedi ela para fazer uma autobiografia, ela escreveu do 0 aos 7 anos, e ela foi se lembrando de momentos na casa da avó paterna. Quando ela começou a escrever, isso veio automaticamente, e aí ela se lembrou de bons momentos com o pai. E quando ela veio para outra sessão para a gente trabalhar, ela estava muito emocionada, porque ela disse assim, eu até publiquei, se eu não me engano, tem um Reels falando sobre isso, com um pedaço da carta dela escrita, em algum lugar aqui do feed tem, ela falando assim, nossa, eu fiquei muito impressionada, porque a minha infância foi melhor do que eu imaginava, foi melhor do que eu lembrava. Poder lembrar disso me trouxe conexão. E aí ela foi mudando, né? O olhar sobre o pai, mudando o olhar sobre ela mesma, sobre a mãe. Era uma mulher que também não sabia receber ajuda, porque teve muito novinha cuidar dos irmãos, então ela não conseguia pedir ajuda, não conseguia receber ajuda, achava que era muito autossuficiente, não achava que merecia, o que ela podia, né? E a gente foi trabalhando, isso tudo foi mudando, tá? É possível, Marli. E quando não acontece de realmente não ter, a gente também trabalha sobre isso, tá? Uma criança que foi abusada um dia consegue ter um relacionamento sem medo? Eu não sei se a gente consegue ter um relacionamento sem medo,
tá? Porque relacionar não é não ter garantia, tá? Zero medo ou 100% de garantia a gente não vai ter, mas consegue ter um relacionamento saudável, sim, sabendo passar pelos medos, se o medo vier. Não é uma pessoa que vive com medo, sabe? É uma pessoa que se relaciona com o medo. Ela se relaciona e em alguns momentos tem umas inseguranças e tá tudo bem porque ela sabe lidar com isso. Mas se você quer dizer relacionamento saudável, onde o medo aparece, mas ele é cuidado, ele é visto, ele é acolhido e ele é superado, com certeza tem. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Chefe, falta de educação. Não entendi. Acaba ferindo a alma. O chefe que é sem educação, muitas vezes lembra alguma ferida da infância, tá? Quando toca a gente muito profundamente, é porque tem alguma parte da nossa infância que foi ferida por isso. Às vezes por um pai mais agressivo, ou até uma mãe, ou alguma vivência de agressividade, de falta de educação, de grito, tá? Porque quando isso nos toca, é porque tem a ver com a nossa história. Porque às vezes, para você que tem um chefe, né, sem educação que fere a alma, para um colega seu que tem o mesmo chefe, a falta de educação dele não abala. Porque a pessoa fala, é dele, é com ele, não é comigo. Mas se abala é porque tem alguma coisa que toca na sua própria história, tá? Essa live está sendo muito forte para mim. Esses dias estão complicados dentro de mim. Querida, que você possa acolher a sua criança interior sem rejeição de si mesmo, sem autocrítica, sabe? Com amor. Nesses momentos difíceis, uma coisa que ajuda muito é a gente perguntar: quando eu estou num momento de dificuldade, o que eu preciso? Às vezes a gente precisa chorar. E às vezes a gente quer chorar deitada na cama. Às vezes a gente quer chorar tomando banho. Às vezes a gente precisa conversar com alguém. Às vezes a gente precisa se acarinhar, se acolher. Às vezes a gente precisa escrever, né? Às vezes a gente precisa de um colo. E aí a gente pode pedir, sabe? Pedir para alguém, falar: nossa, eu tô num momento de dificuldade, tô precisando de um colinho aqui, me ajuda, sabe? Então se pergunta o que você precisa e se dê isso, sabe? Se dê isso, acolha a sua necessidade. Isso vai te ajudar a superar essa dificuldade, tá? Sim, com certeza, tudo que falta é comunicação, base de tudo, comunicação é realmente uma base, principalmente para relacionamento, seja ele qual for, né? Que a gente está se relacionando o tempo inteiro, com o chefe, com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, né? Com o colega de trabalho, com a moça do supermercado, a gente está em relação o tempo inteiro. Sua forma de falar é sempre muito clara e especial, fico muito feliz com isso, tá? No Brasil falta comunicação, em todo lugar falta comunicação, tá? Aqui no Brasil, por incrível que pareça, nos países europeus, às vezes tem uma racionalidade muito grande, mas falta comunicação e expressão do sentimento. Por exemplo, na Alemanha, as pessoas são muito fechadas, na Inglaterra são muito fechadas, falam pouco sobre o seu sentir. Então, não é só uma comunicação intelectual, tá? Mas é uma comunicação, especialmente uma comunicação do sentimento. E muitas vezes os adultos não sabem dar nome para o que sente. Então, a gente, para ter uma boa comunicação, é preciso ter um bom conhecimento sobre o sentimento. E quando somos mães de filhos... Só um pouquinho, Rita, deixa eu entender o que você está falando. E quando somos mães de filhos adultos, e se agora temos consciências do quanto fizemos mal a eles, como ajudar a se curarem? Que pergunta interessante, Rita. O que você gostaria? Você pode chegar para o seu filho, você pode dizer, expressar para ele: eu me sinto mal pelo que eu fiz. Eu não tinha conhecimento na época, hoje eu tenho. Eu sinto muito. Pergunta para o seu filho, uma conversa clara. Como você se sente com isso? Sabe? Como você se sente se eu negligenciei X, Y ou Z? De repente o filho vai falar, ter uma conversa com ele, mas isso é muito importante você conhecer os seus sentimentos primeiro, tudo parte desse princípio, tá? De você poder dizer para o seu filho: eu me sinto triste, eu me sinto às vezes até culpada, poder falar a verdade, em conversa aberta, e falar para o seu filho: como isso? Porque às vezes você tem muita culpa e o filho processou isso de outra forma, o filho já fez terapia, já superou, ou não fez terapia, ainda está embolado lá na dificuldade.
mas você trabalhando sobre você mesma, você tem condição de ajudar o seu filho. Tudo começa em nós, lembra disso, tá? Então, trabalhando sobre a sua culpa, trabalhando sobre essa sensação de ter feito mal para ele, sobre essa consciência. Aí você entendendo isso, você pode conversar com seu filho e expressar para ele o seu sentimento e perguntar para ele como eu posso, né? Como você se sentiu? O que eu posso fazer hoje para te ajudar a superar isso, para ressignificar a história, né? Sempre existe um jeito de restaurar as nossas relações. Sempre, sempre, sempre. Inclusive com pessoas que não estão mais encarnadas, vivas aqui na Terra, tá? O método TIP trabalha isso muito. O curso de Sedimentos do Florescer também. As vagas não estão abertas agora, mas assim que as vagas estiverem abertas, eu vou falar, né? E você também pode fazer a inscrição, se você quiser, uma inscrição na nossa lista de espera, para você receber as primeiras informações quando as vagas abrirem, se você tiver interesse de olhar isso mais profundamente, tá? E também pode fazer atendimento individual, se quiser conhecer o método TIP, a gente pode conversar depois no direct, tá bom? Obrigada por tudo e por tanto. Suas lives são muito importantes, especiais para mim. Fico muito feliz, muito feliz. Bom, chegamos no final da live, né? Falamos aqui, 1h15, gente, pensa bem, quase 1h15. Se você gostou dessa live, lembra de salvar, lembra de encaminhar para as pessoas que precisam conhecer mais sobre a criança interior e lembrando que nós estamos numa transição. Em breve, essa página vai continuar falando sobre autoconhecimento, sobre autoconfiança também, mas muito mais sobre a criança interior. Porque a criança interior tem mais, se eu falar sobre a criança interior, já expliquei isso aqui, eu tenho capacidade de trazer muitas ferramentas, mais ferramentas para vocês trabalharem a autoconfiança e o amor próprio, tá bom? Então, lembra de encaminhar essa live, lembra de comentar aqui também, conta pra mim o que eu falei aqui que foi importante para você. O que eu falei nessa live de hoje que fez uma viradinha de chave, que te ajudou a integrar alguma coisa dentro de você, né? Conta pra mim, eu vou gostar muito de saber o que foi que eu falei que tocou você, que trouxe uma consciência, que te ajudou de alguma forma, tá? Já já essa live vai ficar salva aqui e você pode me contar. Passa muito rápido sempre, passa mesmo, eu também nem vejo a hora passar, de tão gostoso que é estar aqui com vocês. E aproveita também, gente, para chamar outras pessoas para assistirem as lives aqui na segunda-feira, que acontece sempre às 8h15 da noite. Eu falei lá no início da live, agora que eu tô me falando, que é terça, hoje é segunda. Minha cabeça tá aqui já desbaratinada, né? Final do dia, já com tantas coisas, tantos trabalhos e tudo, me equivoquei. Mas convida outras pessoas para assistir, convida outras pessoas para conhecer ferramentas para cuidar de si mesmas, para desenvolver autoconfiança, amor próprio, carinho, né? Encontrar essa liberdade e esse amor por ser quem se é. Tudo que nós precisamos é nos aceitar como nós somos, mas isso não significa paralisar, tá? Não é aquela velha frase, eu sou como eu sou, gosto de mim quem eu quiser. Não, isso é uma mentira, porque a gente quer que o outro goste da gente de alguma forma, tá? A gente espera esse amor também. A gente quer esse reconhecimento do outro. Isso faz parte da nossa humanidade, precisamos aceitar isso, mas a gente aceitar quem a gente é, com as nossas limitações, com a nossa humanidade, mas trabalhando sempre para que a gente possa ser uma pessoa melhor para nós e para o outro, para que a gente possa evoluir, tá bom? Então, um beijo, até semana que vem. Fiquem com Deus, uma ótima semana.